Josué, capítulo de número 24. A partir do versículo de número 14. Vamos ler o versículo 14 e o versículo de número 15. Josué 24, versículo 14 e versículo 15. Quem encontrou, diga: Jesus é bom. Agora, portanto, temei ao Senhor e o servi com sinceridade e em verdade. Ponde de lado os deuses que os vossos pais serviram no outro lado do rio e no Egito, e servi ao Senhor. E se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhei neste dia a quem servirei. Se aos deuses que os vossos pais serviram, aos quais estavam do outro lado do rio, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, quanto a mim e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Então vamos à palavra. Eu tenho um tempo bom e eu quero conversar com vocês a respeito daquilo que nós estamos trabalhando, que é famílias. Ontem nós falamos sobre família, um lugar de salvação. Deus decidiu que o filho dele não ia ser gerado em um ambiente religioso ou instituição religiosa, nem em uma instituição governamental, que o filho dele ia ser gerado num ambiente familiar, porque o processo e o projeto de Deus é família. Eu vou falar uma coisa aqui que vai parecer heresia, mas não é, tá? É só uma linguagem para você entender a conexão do céu na terra. Se você que está aqui hoje tem alguma dificuldade em relação a Deus, porque você provavelmente tem alguma dificuldade em relação ao seu pai, porque a figura do seu pai aqui define o seu comportamento direto com Deus. Então, se o seu pai for uma pessoa muito dura, você sempre vai achar que Deus é alguém duro, alguém severo, que castiga, que maltrata, vingativo. Se o seu pai foi muito ausente, você vai sempre achar que Deus está distante. Deus é ausente, Deus não me ouve, Deus não me responde, Deus não se importa comigo. Se você achar que seu pai ama mais o seu irmão do que você, você vai transferir isso para Deus. Deus ama mais aquele irmão, porque Deus abençoa mais a ele. Então, a minha relação com o meu pai define também a minha relação com Deus, porque o pai é a referência de Deus para mim. Então, por isso que algumas pessoas vêm para a igreja e ele demora um processo, porque talvez o pai não é cristão. Então, essa referência de Deus não existe. E essa é a importância de vocês homens aqui serem referências, não só na casa de vocês, mas para quem chega na igreja. Porque quem chega na igreja e não tem pai cristão, ele vai procurar na igreja uma referência de Deus. Você vai ser a referência que ele vai ter de Deus. Então, alguns jovens que se aproximam de vocês, o mais velho, na verdade eles estão procurando uma referência de Deus, uma referência paterna. Você precisa ser essa referência paterna. Isso também acontece na juventude. Alguns jovens também serão referências de Deus para outros. Então é importante que os homens entendam essa referência que você exerce sobre a vida de outros. Mas uma conexão que a gente precisa entender, como que o céu trabalha com o conceito familiar, é que a figura do Espírito Santo ela é associada à mãe. Porque o Espírito Santo faz exatamente o que a mãe faz. Ele consola e ele intercede. Quando um filho quer alguma coisa que o pai não dá, com quem que ele fala? Ô mãe, fala com o pai lá. Ô mãe, eu queria tanto ir, o pai não quer deixar. Conversa com ele. O que a mãe faz? Ela intercede. É ela que vai lá falar com o pai. Então a figura do Espírito Santo tem uma associação direta com mãe.
Gente que tem dificuldade de sentir o Espírito Santo é porque tem dificuldade de se relacionar com a mãe. É porque não consegue ter conexão com a mãe. Então ele transfere a conexão ausente, ou a conexão de dificuldade de relacionamento com a mãe para o Espírito Santo. Então é normal que você vai ver pessoas na igreja que ele não consegue entender essa ação do Espírito Santo, porque ele também não consegue entender a ação da mãe na casa. Ele não entende exatamente nessa relação de pai, de mãe e filhas, de mãe e filhos, e aí essa conexão com o Espírito Santo falha um pouco. Então o céu ele trabalha até nesse padrão de conduta. Deus Pai, que se revela através dos homens, através dos pais, o Deus Espírito Santo que se revela através da figura materna, a mãe que consola, a mãe que cuida, é a mãe que ensina, é a mãe que lembra, é a mãe que intercede, é toda a função que o Espírito Santo de Deus cumpre na vida da igreja e na minha vida. E aí tem o Filho. E a Bíblia trabalha que agora todos somos filhos dele. Então o céu ele trabalha com a figura familiar. Então desde o céu o princípio de Deus sempre vai ser família. Deus trabalha, Deus se revela e Deus está no meio da família. Então nós entendemos esse princípio e entendemos que a minha família, a sua família é um lugar onde nasceu salvação. E essa salvação vai ser transmitida e transferida aos outros. Mas essa manhã, com base no texto que nós lemos de Josué, nós queremos conversar um pouco sobre família, um lugar de decisão. Porque quando você lê o texto de Josué e a gente cita o texto como uma promessa, e não é. O texto não é uma promessa de que você e sua casa vai servir ao Senhor. O texto é uma decisão que você e sua casa vai servir ao Senhor. Por que às vezes a gente tem dificuldade de viver aquilo que Deus tem para nós? Porque a gente não entende. Se você pegar a parábola do semeador, a Bíblia diz que a semente foi lançada e alguns, não tendo entendido, o maligno veio e roubou. Como que o diabo consegue roubar aquilo que é semeado em nós? Quando nós não entendemos. Se você não entende a palavra, se você não entende a promessa, se você não entende o que Deus está falando, logo isso vai ser roubado de você. Eu não sei se você já pediu informação e não entendeu. Você chega para uma pessoa e fala, onde que é tal lugar? E a pessoa te explica na cabeça dela, porque ela conhece o lugar, ela te explicou direitinho. Na sua, você não sabe o que ele falou. Porque o cara cita o nome de ruas que você está procurando uma rua, ele cita outra. Aí você fica, para onde ele me mandou? Porque você não entendeu a explicação, você também não chega em lugar nenhum. Então o princípio de Deus e da palavra dele não é o que eu sinto dele, é o que eu entendo dele. Como é que ele se revela? Através do que eu entendo dele, não é através do que eu sinto. Se você falar assim, senti um arrepio aqui, o Espírito Santo está aqui, eu senti vários hoje de manhã, mas era só o vento gelado. Porque o Espírito Santo e a ação de Deus não deve ser sentida, deve ser entendida. Se você não entende a ação, logo é só momentâneo. É por isso que a igreja vive um período em que ela está muito cheia de Deus e depois muito vazia de Deus. Porque ela nunca entendeu, ela só sentiu alguma coisa. Sentir não é necessário se você não entender. Já viu gente que faz prova e ele decora tudo hoje, amanhã ele faz a prova, tira 10, aí no dia seguinte você pergunta a mesma coisa e ele erra tudo? Porque ele nunca entendeu. Só o que gera conhecimento é entendimento. Se você não entende, meu irmão, é só decoreba, você vai esquecer. Então qual é o princípio para vivermos o que Deus tem para nós? Entender. E com base no que eu entendo, eu começo a me movimentar na palavra. Por que as pessoas se frustram a respeito da palavra? Porque elas não entendem a palavra, aí elas tomam textos bíblicos isolados para fortalecer a caminhada dela, e o texto não está dizendo isso. E aí não acontece o que ela disse que o texto está falando, e o texto não está falando. Então, por muito tempo, e até eu acho que eu já preguei sobre isso, que você e sua casa ia ser salvo, porque o texto diz que é uma promessa, e não é. Nós precisamos entender hoje que, e com base no entendimento, aí sim eu creio que a sua casa, a sua família, os seus serão alcançados pelo Senhor, em nome de Jesus. Então Josué aqui, ele chegando no fim da vida, no fim da caminhada dele, todo mundo sabe quem é Josué. Josué é o menino que andou com Moisés. Ele viu
e ouviu tudo que Deus fez através da vida de Moisés. Ele é o jovem que acompanha Moisés ao monte, ele é o jovem que acompanha Moisés à tenda do encontro, ele é o jovem que vê Moisés conversando com o Senhor. Josué é esse menino que é criado num processo de ver o Senhor de perto através da vida de Moisés. A referência de Deus era Moisés. E ele tem uma referência muito forte. Quem é Moisés? Moisés é o homem que a Bíblia diz que conversava com Deus face a face, como quem fala com um amigo. Tanto que quando Deus vai chamar Josué no capítulo 1, a referência de Deus para Josué é Moisés. Meu servo Moisés morreu, agora é com você. E igual eu fui com Moisés, eu vou ser com você. Então Deus sabia que Moisés era uma referência para Josué. E porque era uma referência para Josué, no chamado de Josué, Deus usa Moisés como referência. Ele morreu e eu vou ser com ele igual, eu vou ser com você igual eu fui com ele. É essa palavra que Josué tem de Deus. É fato que Deus também dá uma palavra para Josué, e todo pastor recebe, e é uma palavra, não sei se é um incentivo ou se é uma ameaça, porque Deus diz assim: ser forte e corajoso, Josué. Não sendo suficiente, Deus repete: Josué, você vai conduzir o povo aí, Josué, ser forte e corajoso, hein? Aí beleza. Parece que acabou, Deus fala de novo. E agora ele dá ênfase, ele fala: ser forte e muito corajoso. Parece um incentivo, mas eu vejo quase como uma ameaça. José, esse povo é trabalhoso, enfim. Precisa ser forte e corajoso para conduzir essa galera. Igual eu fui com Moisés, eu vou ser com você, mas você precisa ser forte e corajoso. Josué, eu vou fazer, mas você precisa ser muito forte e corajoso. Vocês ouviram tocar aqui? 10 e 1. 10 e 2 a gente para orar, é isso? Nós vamos fazer. O pastor conversou comigo sobre a dinâmica que vocês têm aqui, 10 e 2, seguindo Lucas, capítulo 10, versículo 2, de orar. Então eu quero cumprir. Um dos princípios que eu tenho no ministério é que eu obedeço o que a igreja tem como princípio. E é um princípio que eu até disse para ele: se ele me liberar, eu vou implantar lá na igreja, para que a gente também, na escola bíblica nossa, a gente possa ter esse período aí de oração às 10 e 2. Eu oro? Ok, mas eu mesmo oro aqui. Podemos orar? Amém. Então vamos orar, queridos. Feche os teus olhos. Nós queremos orar para que Deus levante trabalhadores. Mas eu também quero que você entenda que talvez o trabalhador é você. E Deus vai levantar você para esse propósito. Senhor, nós ouvimos o chamado em Lucas 10, quando há uma queixa. A colheita é grande, mas poucos são os trabalhadores. E a orientação é: orai, para que o Senhor da seara levante mais trabalhadores. Senhor, aqui nós estamos orando. Levante homens, mulheres, jovens, crianças, adolescentes. Levante pessoas comprometidas com os chamados, que entendem, ó Deus, a necessidade de trabalhadores, de homens, ó Pai, que abracem o reino, de homens que ouçam o chamado feito lá a Isaías: a quem enviarei, quem há de ir por nós? E que a resposta seja semelhante à resposta do profeta: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Senhor, nós estamos orando para que o Senhor desperte aqui na igreja, para que o Senhor desperte na igreja do Brasil homens e mulheres, ó Pai, que se levantem e digam: eu vou para a seara, eu vou porque os campos já estão brancos e eu quero servir ao reino, eu quero servir ao Senhor. Pai, nós oramos pelos trabalhadores que já estão na seara, oramos para que o Senhor os fortaleça também, oramos para que eles sejam referência para outros, oramos para que a vida deles inspire outros, ó Pai, e outros queiram estar neste lugar. Levante trabalhadores, ó Pai, com o coração queimando por almas. Senhor, nós não trabalhamos para uma igreja, nós não trabalhamos para um pastor, nós não trabalhamos para uma denominação, nós trabalhamos para o Rei, nós trabalhamos para o reino. Senhor, a nossa ação é em virtude daqueles que se perdem. O Senhor nos deixou como conexão na vida deles. Então levante neste lugar, levante na igreja do Senhor, Pai. Há um clamor, a seara é grande. Clamem,
chamem, orem, para que o Senhor da seara envie trabalhadores. Senhor, comece a despertar, Pai. Ó Deus, eu quero junto este momento agradecer pela igreja aqui, Deus, que entendeu esse chamado e que tem honrado ao Senhor, Pai. Não só, Pai, orando por missões, mas tratando missões como algo real, apostando em missionários, apostando na obra. Deus, homens e mulheres, jovens aqui, crianças que se levantam, Senhor, que têm trabalhado na seara de Cascavel, que têm colhido aqui, Pai. Eu agradeço por eles, ó Pai, porque eles ouviram o chamado, se colocaram à disposição, Pai, estão cumprindo a ordem do Senhor. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus, amém, amém. Tirou foto eu orando, pastor orando com a boca torta, ela veio aqui e tirou uma foto, cara. Eu vinha pregar numa igreja aqui de um amigo meu, o pastor Eliezer também, aqui na rádio, e toda vez que eu vinha pregar, o banner que eles usavam, eu estava fazendo bico, porque eles só tiravam foto enquanto eu estava orando, e aí eu estou aqui orando, estou ouvindo, eu falei, não acredito, Deus, isso é uma perseguição, Senhor, mas amém, amém. Queridos, então vamos voltar aqui. Josué agora é chamado. O livro é dividido por etapas. Os primeiros capítulos é o período da preparação. Eles vão se preparar conforme Deus dá a ordem a Josué que o povo precisa se santificar. Eles vão ouvir a orientação de Deus, como eles devem fazer para atravessar o Jordão. Eles vão caminhar dentro disso. O processo real é Deus falando para ele, ó, você vai pegar o sacerdote entra no Jordão. E há um fator no Jordão que eu acho lindo para nós, porque os sacerdotes entram no Jordão com a arca, enquanto eles entram, o Jordão se abre. As águas que estão descendo, a Bíblia diz que o rio estava transbordando. Eles entraram, mas o texto diz que eles ficaram firmes até que toda a nação passasse. E há um indicativo aqui para você, homem presente aqui, porque você é sacerdote, você é o sacerdote da sua casa, você é o sacerdote não só da sua casa, você é o sacerdote aqui na igreja, você não é sacerdote só aqui, você é sacerdote lá no seu trabalho, você é sacerdote na faculdade, você é sacerdote onde você estiver, porque a função sacerdotal, ela não é uma função que você exerce e o período só, não, você é sacerdote. E o texto diz sobre a travessia do Jordão que enquanto o povo passava, os sacerdotes ficaram com pés firmes. Eles não se deixaram abalar por nada à volta. Deus conta com homens que tenham firmeza nos seus pés. Deus conta com homens que não se deixam abalar por nada à sua volta, que mantêm íntegro a função para a qual Deus o chamou. Deus chamou você para ser sacerdote, para segurar a bronca. Deus chamou você para que a sua família, para que aqueles que estão à sua volta possam passar no meio do milagre enquanto você sustenta o milagre de pé. Deus chamou você, homem, com essa finalidade, então mantenha os pés firmes. Deus conta com homens que consigam se manter firmes diante de qualquer situação. Então esse é o processo da nação. Os sacerdotes com pé firmes faz com que o povo atravesse um ambiente de milagres. O texto diz que eles só saem do Jordão depois que todo mundo atravessa. Eles não têm essa euforia se está todo mundo sendo abençoado e eu não. Não, eles sabem que o momento deles vai chegar. Eles esperam. Depois que todo mundo atravessa, eles vão sair do Jordão e vão para o lugar prometido que é Jericó. E aí vem um processo de conquista. Eles vão conquistar as cidades à sua volta. Eles vão conquistando cidades. O lugar onde Deus prometeu para eles será conquistado. Mas agora nós chegamos no momento final da vida de Josué. É um último discurso. É ele dando um último conselho. Como que alguém dizendo assim, se eu posso dizer alguma coisa para vocês agora, que eu já estou à beira da morte, eu quero dar um conselho para vocês. Eu quero dar uma direção para vocês. Eu quero apontar um caminho para vocês. E aí o versículo que nós lemos, o começo, 14, agora portanto temei ao Senhor e servi com sinceridade. Isso é um conselho. Você precisa temer ao Senhor e servir Ele com sinceridade. Mas ele não impõe, porque conselho não é imposição. Conselho não é algo que eu imponho sobre uma pessoa. Conselho é algo que eu apresento e a pessoa decide se ela vai tomar conselho para a vida.
Mas ele também põe assim, ó, se vocês quiserem servir a outros deuses, aí é com vocês. E aí vem a frase que nós usamos. Portanto, porém eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. E aqui é uma decisão, não é uma promessa, é uma decisão. Josué não está dizendo que isso é uma promessa. Josué está dizendo, eu decidi isso para mim e para a minha vida. Eu decidi isso para a minha casa. Então o que nós precisamos entender hoje é que a casa é um lugar de decisão. Como eu disse ontem, Deus estabeleceu a casa, o ambiente familiar, para gerar salvação. Mas viver a vida cristã é decisão. Você precisa decidir uma vida com Deus. A salvação, ela foi liberada através de Jesus para nós. Cristo veio para que os homens que nele crescem fossem alcançados com salvação. Mas decidir andar com ele é você que decide. Você precisa tomar a decisão, uma postura, uma conduta. Não, eu vou viver uma vida cristã autêntica. O conselho é: teme ao Senhor e ande com ele sinceramente. Isso é um conselho. Ele está dizendo, tomem essa decisão para a vida de vocês. Não façam o que os pais de vocês fizeram. Vocês não são obrigados a acatar a decisão dos outros. Vocês podem decidir agora. Talvez tem muita gente que eu conheço que frequenta a minha igreja. Eu falo, e aí? Eu passo, não sei se o pastor aqui é assim, mas o pastor, se o cara frequenta muito a igreja e não toma decisão, o pastor começa a dar umas indiretas, né? E aí? Faz tempo que está com a gente, né? Como é que é? Vai ou não vai? Quando é que... não é batizado, a gente já vai para tomar um banho. Quando é que você pretende aí? Numa conversa, a gente tenta entender qual é a dinâmica da pessoa. Porque a gente está vivendo um contexto de vida cristã que funciona assim. Como eu já disse ontem, embora eu tenha essa cara de 22, 23 anos, eu já tenho uma caminhada já, irmãos. Já faz um tempinho que eu estou na igreja. E na minha época, a conversão acontecia sempre com apelo. Às vezes nem tinha apelo. O pastor estava pregando domingo à noite, acabando o sermão, quando via tinha alguém aqui na frente chorando de joelho, quero Jesus, e a igreja abraçava e vibrava e aquela coisa toda, e se converteu. E no outro dia já visitinha, vamos mudar, discipulado, batismo, e o camarada via. Como que acontece as conversões de hoje? As conversões de hoje é o cara frequenta a igreja durante um ano, aí ele vira amigo de todo mundo, aí ele acha, eu vou ficar por aqui, gostei daqui. O povo é legal, sempre tem almoço, né? Almoço. O povo faz comida. Não sei se aqui tem, lá na minha igreja tem futebol. Futebol é o lugar que eu nem indico o novo convertido aí, ele já desvia. Não, futebol é um negócio só para crente. Fala, quanto tempo de igreja? 1 ano. Não vai, irmão. Fica. Você não está pronto porque você vai ver. O negócio lá é pegada, irmão. Lá é só os apóstolos, você fica aí. Então lá tem o futebol. Então o camarada que gosta de futebol, ele chega e fala, pai, tem um futebol aí, os crentes jogam bola. Rapaz, os crentes não são igual eu pensei. Mas esse cara, ele não se converte. Ele vai mudando de hábito, vai mudando de costume, ele vai se adaptando na igreja, mas ele nunca teve um impacto no coração. O coração dele nunca foi mudado. Ele está ali camuflado, ele gosta do lugar. Como que eu preciso me comportar naquele lugar? Assim, então é assim que eu vou. É um processo. Por que não acontece esse processo? Porque não tem mais a decisão. O cara não decidiu, alguém decidiu por ele. O cara não decidiu servir ao Senhor. Ele foi empurrado pelo ambiente que ele está vivendo. Decisão. E é por isso que o batismo é importante, é por isso que o confessar é importante. A Bíblia diz que você precisa confessar com os lábios, porque é decisão. Eu decido por Cristo. Todo mundo viu que eu decidi por Cristo. Isso é decisão. Agora, a partir da decisão, eu faço ou eu me comporto. Porque é que quando o pastor pergunta para o noivo e para a noiva se ele aceita, tem que pôr o microfone. Porque é uma decisão pública. Todo mundo precisa ouvir. Porque a partir desse momento, todo mundo pode cobrar. Você decidiu. Ninguém te obrigou. Você podia falar não. Você escolheu. Quando o cara começa a vir para a igreja e ele vai se adaptando, ele vai se sentindo pressionado, não é? Puxa, eu queria tocar na igreja, como que eu faço? Aí você tem que
que se batizar. Mas ele nem se converteu, ele só quer tocar. E aí ele se batiza porque ele quer tocar. Eu já dei curso de batismo e eu perguntei assim, por que você quer batizar? Aí o cara disse assim, porque eu queria ir no retiro, e a menina falou que para ir no retiro tem que se batizar. Eu falei, não precisa não, você pode ir no retiro em paz, irmão. Fique em paz, não se batiza não. Ué, pastor, eu falei, não, se você não entendeu que você precisa se batizar porque você é pecador, e se você não vai encontrar salvação fora de Jesus, não precisa de batismo. Porque batismo não é uma ação para encher a igreja. Batismo não é ação para criar líderes. Não, esse cara é um bom líder, mas não é batizado, vou batizar ele. Só vou batizar ele o dia que ele entender que Cristo é o único caminho que pode mudar a vida dele e levar ele para o céu. Porque a vida cristã é decisão. Eu decidi largar a minha vida para viver a vida dele em mim. Então, se a gente não entender que a caminhada cristã é uma decisão, a gente vai viver o que o povo de Israel vivia. O que o povo de Israel vivia? Eles nunca decidiram andar com Deus. Eles foram empurrados a andar com Deus pelos pais, pelos mais velhos. Vocês precisam andar com o Senhor. O que Josué está fazendo? É uma decisão agora, eu não vou impor. Eu estou apresentando para vocês um caminho. Não há outro caminho senão esse, mas vocês podem escolher. Vocês querem adorar os deuses dos pais de vocês? Faça. Mas eu decidi que eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Quando eu decido algo, meu irmão, eu passo a me comportar com base naquilo. Se eu não decidi fazer isso, logo meu comportamento é fracasso. Por que é que tem gente que desvia logo? Porque ele nunca decidiu. E aí ele fica assim, se ele não sabe. Quem já fez, não precisa responder, tá bom? Eu não quero constranger. Quem já começou um curso na faculdade, desistiu e foi para outro? Porque você não decidiu pelo aquele curso, você foi empurrado para ele. Porque talvez o Enem só te deu bolsa nele. Porque talvez era o curso que a sua família queria que você fizesse. Porque você não decidiu por ele, você é inconstante. Você vai sem vontade, você não estuda, você não se esforça. Teve prova, rapaz, porque não é uma decisão sua, é uma decisão de alguém por você. É assim que funciona com o jovem, você vai trabalhar. Não, mas você vai trabalhar, moleque. Não é assim? Nós vamos sair essa semana, tem um amigo meu que tem uma empresa, vou te levar lá. E o cara nem quer trabalhar lá. Às vezes o problema não é nem trabalhar, é trabalhar onde o pai quer. E aí o cara não rende, não funciona, porque não foi uma decisão dele, foi uma decisão de alguém para ele. Mas é verdade que tem jogos, se você não tomar decisão por ele também, meu irmão, ele vai ficar aí de boa. Mas a verdade é que eu não tomo decisão, eu ensino a tomar decisões. A minha filha funciona assim. A minha filha me chamou, ela começou a fazer estágio, ela faz magistério, e ela começou a fazer estágio na escola. E ela me chamou e falou assim, pai, o mês que vem eu quero comprar um celular. E eu queria que o pai emprestasse o cartão para mim. E aí eu pago o pai por mês. Aí tá, senta aqui. Quanto você ganha por mês? Aí ela falou, vou falar aqui, porque é R$600 que o estagiário ganha. E quanto que é o celular que você quer? Pesquisa lá. Aí ela pesquisou, pai, o celular que eu quero tá 2.000 e alguma coisa. Não tem celular mais barato não, irmão. Tem não. Celularzinho com WhatsApp, câmera, essas coisas aí, filho. Se o cara te oferecer por R$1.000, você duvida. Hã? Tá acontecendo? Não tem. E aí ela falou assim, aí pai, é o seguinte, eu vou parcelar em 10 vezes. Ela já tinha feito tudo na cabeça dela, ela já chegou pronta. Porque minha filha, ela aprendeu, se você quer ganhar alguma coisa, apresenta um projeto. Não vem com dúvida. Ela chegou pronta, divide em 10 vezes, pai, assim, todo mês tal, eu te dou o dinheiro, papapá. É legal, filha. Falei, cadê seu celular? Ela trouxe, o celular dela quebrou. Ela trabalha com as crianças na igreja e ela inventou de deixar o celular na mão de uma criança. A criança só jogou na parede. E aí quebrou a tela. Eu falei, seu celular ainda dá para mexer? Dá. Você faz tudo? Faço. Então eu vou te fazer uma proposta. Por que ao invés de você pegar o cartão do pai, há 10 meses pagando, por que você não trabalha aí 3 meses? Junta, vai dar R$1.800. O pai completa o resto. E você vai lá e compra à vista. O que você acha? Vou pensar, pai. Saiu, foi trabalhar, voltou, sentou comigo. Falou, pai, vamos fazer uma outra proposta. Falei, fala.
E se eu juntar esse dinheiro aí e a gente for lá no Paraguai? A gente vai passear um dia. Acho que lá vai ter mais barato. Por 1.800 eu compro, o senhor nem precisa inteirar. Quem decidiu, eu ou ela? Eu só ensinei. Ela decidiu. Ela sabe o que quer. Porque você precisa ensinar os seus filhos a decidir. Você precisa ensinar eles a decidir por tudo na vida, inclusive por Cristo. Sabe como que tem funcionado as nossas igrejas? Os filhos de crente não se convertem. Eles fazem parte da igreja. É automático, gente. Eu estou com um monte de filho de crente que eu batizei porque é filho de crente. Pastor, meu filho chegou na idade de batizar. Eles me procuram e falam isso. Tem idade? Como assim? Não, já está com 12, pastor. Né? Já está na hora. Mas ele já aceitou Jesus, irmão? Como assim, pastor? Ele criado na igreja aceitou Jesus, pastor. Falei, não, ele precisa falar. Eu reconheço Jesus como Salvador, pastor. Não é o Deus do meu pai, do meu avô. Não, é o meu. Eu quero entregar minha vida para Ele. Falei, irmã, essa decisão não é sua. Seu filho quer se batizar? Não, pastor. Ele é meu filho, ele não tem que querer. Como assim? Ele não tem que querer, é verdade. Mas a respeito de Cristo, ele precisa decidir. Porque se você impõe, logo, ele é inconstante. Muitos filhos de crente desviam porque ele nunca aceitou Jesus. Empurraram Jesus para ele. Você está na igreja há quanto tempo já, rapaz? Todos os jovens se batizaram, menos você, que vergonha. Estou morrendo de vergonha, só você que não toca no louvor da igreja. Esse é o conceito que a igreja tirou para batizar gente. Vida cristã é decisão. Eu tenho um menino que toca guitarra na igreja, filho de crente, pai pastor, avô pastor. E a gente sempre, o nome dele é Isaac também. A gente sempre troca uma ideia, trocava. Agora ele mudou para Maringá. Lá na cidade eu tenho um problema, porque é cidade pequena. Então normalmente quando faz 18 eles vão embora. Quando eles estão bons, eles estão tocando, cantando, pregando, eles falam, pastor, Deus abençoe, estou indo. E aí eles vêm para cá, eles vão para Maringá, para Marechal. Eles vão estudar e eu louvo a Deus por isso. E aí eu trocando uma ideia com ele, e aí ele falou assim, pastor, eu tenho muita vontade de tocar na igreja. Por que você não toca? Eu falei assim, porque eu não sou batizado. Eu falei, mas por que você não se batiza? Eu disse, porque eu ainda não entendi isso aí, pastor. Por que eu devo me batizar? E aí eu sentei com ele para apresentar o evangelho. Porque isso é uma ordenança. Você entende que Jesus é a única salvação? Sim, pastor. Você reconhece que sem Ele você não tem para onde ir? Sim. Você já confessou Ele como Salvador? Como? Porque os nossos filhos, eles são criados assim, eles estão na igreja. Aí eles vão crescendo. Aí eles viram, normalmente, adolescente, virar auxiliar na escola bíblica da sala das crianças. Vai lá ajudar a professora, aí ele fica ali, ajudando a professora. Aí daqui a pouco alguns têm vocação musical. Aí ele, esse menino toca. Aí o grupo de jovens monta um grupinho para tocar. E aí ele é empurrado ao batismo, porque é quase uma consequência na igreja. Mas ele precisa decidir por isso, queridos. Ensine ele a decidir. Ensine a ele que ele precisa parar e pensar assim, ei, se meu pai for para o céu e eu não tomar uma decisão, eu não vou. Ninguém vai agarrar no pai não, hein? Embora a salvação foi gerada no lar, é individual. Deus não vai puxar a família inteira se você viver uma vida do jeito que você quer. Você tem que ensinar seus filhos a decidir pelo Senhor. Que sem Cristo não há vida. Que não há salvação só porque você toca e canta. Que não tem salvação só porque você faz parte de um ministério da igreja. Se você não confessou Ele como Salvador, se com os lábios você não declarou isso, meu irmão, todo o processo ritual da igreja é falido. O processo ritual da igreja é consequência de confessar Cristo como Salvador. Então, Josué está nos ensinando que a casa, a família é um lugar de decisões. Então, ensina ele a decidir pelo Senhor. Ensina ele que a vida cristã é decisão. O que você quer? Quero andar com o Senhor, então faça. Eu, com 16 anos, eu recebi uma proposta. Eu jogo bola. Jogo agora, não jogo mais. Agora só brinco. Eu joguei bola quase a vida inteira.
O menino criado na periferia, ele acha que o único caminho para mudar de vida é o futebol. Então eu encontrei no futebol algumas coisas que me salvaram da periferia. E eu joguei bola até os meus 18 anos. Fui receber uma proposta de profissionalizar. Proposta boa na época, que mudaria a história da minha vida, da minha família. Na mesma semana, eu recebi uma proposta numa sexta-feira de me tornar profissional em um time fora do país. E no domingo à noite eu fui para a igreja, quase que para testemunhar, decidido, muito feliz. E antes do culto meu pastor me chamou, sentou comigo e falou assim: ô Isaac, rapaz, a gente vê em você uma vocação ministerial, a gente está querendo te enviar para o seminário. E quando isso, pastor? O ano que vem. Esse ano você fica em observação e o ano que vem a gente envia. Mas como funciona? E ele foi me explicando e eu fui pensando: meu Deus, eu tenho um futebol aí que eu posso mudar tudo, e agora o Senhor me vem com essa aí, Jesus, o que está acontecendo? E aí eu conversando com o meu pastor, eu fui para casa, não falei nada com ele. E enquanto estava em casa, eu conversando com a minha mãe, e disse para ela: ó, mãe, a situação é assim, assim, assim. Há uma possibilidade de que com o futebol eu mude a nossa vida. E aí a minha mãe, do jeitão dela, ela me ensinou a tomar a decisão. Disse assim: nossa vida já foi mudada, filho. Não é o dinheiro que vai mudar a nossa vida. Nossa vida já foi transformada. Não é a fama que vai te mudar. Você não precisa de mais nada, filho. Você já tem Jesus. Decida por Ele. Você já decidiu. Você não precisa pensar, você não precisa orar. Você já decidiu por Ele. Esquece futebol. Escuta o chamado. Eu larguei tudo, porque eu decidi no meu coração servir a Ele. Porque eu entendo que vida cristã é decisão. Eu decidi largar tudo. A minha vida, a minha família, eu fui para o seminário, eu passei 4 anos no seminário, pagando meu seminário. Eu voltei de férias várias vezes com a minha mãe tendo só mingau de fubá para comer no almoço. Você acha que alguma vez ela me questionou? Será que alguma vez ela disse assim: se você estivesse jogando bola, a gente não estava vivendo isso aqui? Ela sempre dizia: fique em paz, meu filho, Deus está cuidando de tudo. Deus não perdeu o controle, fica tranquilo, vai embora, vai estudar. Eu já tinha tomado a minha decisão, querido. A vida cristã é uma decisão. Eu decidi andar com Ele, nada mais me rouba dele. Josué está dizendo o seguinte: olha, eu decido andar com Deus, eu e a minha casa. Você pode tomar essa decisão hoje. Pastor, como que meus filhos vão fazer isso? Quando você decidir de verdade, irmão. O problema é que a gente decide andar com Ele e não anda. A gente anda com a gente, com as nossas vontades. A gente anda com os nossos interesses. A gente não anda com Ele. A gente anda com o que Ele faz. A gente anda com o que Ele pode nos oferecer. É por isso que quando Jesus está dando um discurso muito duro, todo mundo começa a ir embora. E aí os discípulos falam: ó, essa palavra é pesada, hein? E aí Jesus diz o que para eles? Vocês querem ir? Se vocês quiserem ir, Pedro toma uma decisão. Para onde nós iremos, Senhor? Se só o Senhor tem palavra de vida eterna. Ele decidiu: Senhor, nós não estamos preocupados com milagres. Nós não estamos preocupados com o que o Senhor pode fazer por nós. O Senhor já nos mudou. Era isso que nós queríamos, a salvação em Ti. Para onde nós iremos? Se só o Senhor tem palavra de vida eterna. Isso é decisão, meu irmão. Se você decidir andar com Deus, seu filho vai andar, sua esposa vai andar, seu esposo vai andar, as pessoas à sua volta vão andar, porque você decidiu andar com Deus. Isso influencia, irmãos. Isso muda pessoas. É gente olhando para você e falando: rapaz, o trem tá feio, mas ele está andando com Deus. Essa é a decisão de Josué. Veja que Josué está nos ensinando a decidir que mesmo quando tudo à nossa volta esteja perdido, você continua decidido em andar com o Senhor. Vocês querem andar com os outros deuses? Vocês querem servir aos deuses que os pais de vocês serviram?
além do rio, depois do rio, no Egito, Deus dos amorreus, aonde vocês querem isso para vocês? Eu não. Não importa o que estava acontecendo à volta, ele tomou uma decisão. Eu continuo andando com o Senhor. Eu continuo servindo ao Senhor. Eu continuo amando ao Senhor. Se você pegar o começo do discurso, é o capítulo 22. Josué começa no capítulo 22. O texto começa dizendo assim: dando Deus descanso a Israel, porque todos os seus adversários já haviam sido derrotados. É quando Israel já não tem mais nenhum problema que eles se desviam. Sempre foi assim com Israel. E é assim com a gente. Quando é que você ora? Quando você precisa pagar uma conta amanhã e você não tem o dinheiro hoje. Aí você vem para o culto aqui apavorado. À noite você vem com tudo. Hoje eu vou lá, Deus precisa fazer um milagre. Meu Senhor, vou fazer um jejum, Deus vai abrir a porta. É assim. Quando é que você ora? Quando você está passando mal, e aí o médico pede o exame, e aí ele vai te dar a notícia, ele faz assim, ó. Ali você decide: eu vou fazer uma campanha de oração. Não, eu vou fazer uma campanha de oração, porque... E aí tudo se resolve, não é assim? A porta se abre, o milagre acontece, Deus muda a realidade. Aí você baixa a guarda, você esquece, você se afasta. Josué está dizendo assim: independente de não ter mais batalha, eu continuo servindo ao Senhor, eu continuo andando com Ele. Independente de tudo estar bem, eu continuo caminhando com Ele. Mas quando tudo estiver mal, eu também vou continuar caminhando com Ele. O problema é que a gente intensifica a oração quando o problema chega e baixa a guarda quando o problema se resolve. A decisão de Josué, independente de como estiver à sua volta, decida andar com Ele. Isso é decisão, querido. Nada muda, nada altera. Eu decidi vir pregar aqui. Recebi o convite, conversei com a minha agenda, que é minha esposa. E se ela falar não, irmão, acabou. Não tem. Falou: pastor, eu queria muito ir, mas a minha agenda está lotada. Ela não deixa. Ela falou que não e acabou. Eu sempre converso com ela. Não sei se vocês lembram o texto que eu li ontem. O texto diz que primeiro o anjo fala com Maria, depois que vai falar com José. E aí depois que fala com José, resolve. Mas Maria já estava decidido já o negócio. Então o anjo não fala só comigo, o anjo fala com a minha esposa também. Eu não tomo decisão sozinho. E eu fui e sentei com ela e falei: amor, eu tenho um convite para ir pregar tal dia. E o que você acha? Não, dá para ir, vamos. E eu decidi vir. Isso é uma decisão, tá? Aí depois que eu decidi vir, eu recebi mais 2 convites. Um para ministrar no retiro, onde os meus jovens estão. E eu sou muito criterioso. Eu sou muito chato, na verdade. Eu não deixo meus jovens ouvirem qualquer um. Então, normalmente, se eles vão, eu vou. E se eu ouvir alguma coisa que eu não gosto, no retiro eu reúno eles. Vem aqui. Quero falar com vocês. O cara falou isso aqui, vou explicar. Vocês entenderam? Entendemos, pastor? O que vocês entenderam? Não é isso aí não, vou explicar. É isso aqui. Sou bem chato, bem criterioso quanto a isso. E aí o rapaz que estava organizando o retiro, é meu amigo, ele disse: pastor, eu queria que o senhor pregasse aqui, abertura, dia 29. Eu falei: não posso. Por quê? Porque eu já decidi que eu vou pregar em Cascavel. Isso é decisão, irmão. O que eu decidi, eu mantenho. Podia ligar aqui, eu conheço, vamos ser sinceros, eu conheço inúmeros pastores que fazem isso. Ele recebe um convite que ele acha melhor, ele dá um migué no pastor que ele firmou o compromisso antes. Pastor, queria muito estar aí com vocês, mas aconteceu um negócio aqui, não vou poder ir, pastor. Irmão, não estou dizendo que todos fazem isso, mas tem muito pastor que ele recebeu um convite melhor, uma proposta. Ele nunca decidiu nada no coração dele. Eu decidi vir para cá. A gente está a minha esposa passou mal ontem, porque a gente está numa semana frenética. A gente quase não dormiu, meu filho está doente. A gente passou 2 noites em claro. Antes de passar 2 noites em claro com meu filho, eu passei 2 noites em claro com uma família que perdeu o pai. O cara faleceu e eu fui o primeiro. Eu cheguei lá na casa dele para fazer o primeiro socorro, primeiro que o SAMU. Quando ele caiu, um senhor de 85 anos, 2h15 da manhã, caiu. A esposa me ligou.
Pastor, meu marido caiu, está desacordado, a respiração dele está ruim, parece que o batimento dele está diminuindo, o senhor pode vir aqui em casa? Eu falei, essa irmã tem muita fé, porque ela ligou para mim primeiro, ela não ligou nem para o SAMU, e eu fui, peguei o carro e fui, cheguei lá, ele já estava em óbito, eu orei com ele, falei, Senhor, eu quero muito que o Senhor devolva ele para nós, mas o dono da vida não sou eu. Se o Senhor decidiu que ele está pronto para ir, eu também com a família aqui abrimos mão. E aí o SAMU chegou, eu saí da casa dele 6h15 da manhã para ir para o hospital liberar o corpo. E aí eu passei a quinta-feira e a sexta-feira todo dia acordado com eles. Outra semana, meu filho, meu filho não dormiu. A minha esposa sai de casa 6 horas para trabalhar e chega 6h30. A gente está numa semana frenética, exausto. Eu podia falar assim, rapaz, eu vou ligar para o Vitor lá, ligar para o pastor Elias, falar que não vai dar, a gente não tem condição. Mas eu aprendi um princípio com Josué. Quem decidiu andar com ele, quem decidiu por ele, meu irmão, não volta atrás, não recua, não inventa história, não cria desculpa. Para de inventar desculpa. Pastor, eu não fui no culto porque eu estava meio cansado. Não, irmão, decida. Você decidiu, vem. Você decidiu, faz, se compromete. Andar com Deus é uma decisão. Você precisa decidir por isso, querido. Entenda, você, a sua família, a sua casa é um lugar de decisões. Pessoas vão se decidir pelo Senhor lá. Pessoas vão se decidir pelo Senhor por sua causa. Pessoas vão se decidir firmar a vida em Deus por causa da sua decisão. Queridos, você não tem noção quantas pessoas não se desviaram porque olharam para a sua decisão. Porque viram o quanto você é decidido com Deus, decidido com o reino. Não, ele é fiel a Jesus, eu quero ter uma vida assim. Vocês que estão aqui mais velhos, cabelo branco, eu não vou falar que eu vou chegar lá, porque eu já tenho. Tenho cabelo branco desde os 16. É porque eu corto baixinho meu cabelo. Mas vocês mais velhos, tem muitos jovens que hoje estão aqui, que são casados, que têm família, porque olhou para você e disse assim, eu vou ser igual a ele. Porque você decidiu andar com o Senhor. Porque você decidiu se comprometer com o reino. Porque você decidiu ser fiel à palavra. Então a minha decisão, a sua decisão influencia outros que vêm depois de nós. Então o conselho de Josué hoje, essa manhã para nós, é transforme a sua casa em um lugar de decisão. Decida andar com ele mesmo quando tudo à volta não esteja bem. Se todo mundo quiser fazer o que é errado, você decidiu andar com o Senhor. Não importa o que a sociedade está dizendo a respeito da família, a respeito da sexualidade, você decidiu andar com o Senhor e acabou. Ah, pastor, eu decidi. A sociedade quer fazer o que? A minha palavra para eles é, vocês querem servir a esses deuses, vocês querem se comportar assim, é com vocês. Mas eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. E acabou. Ah, pastor, mas lá na escola, meu irmão, a minha família decidiu que vai andar com Deus e acabou. Pastor, mas e a professora? Aí é com ela, meu irmão. Lá na cidade eu sou meio briguento assim. Um briguento bom. Porque eu cheguei na cidade em que os homens decidiram que iam aceitar tudo passivamente. E eu nunca tive isso na minha vida. Eu não aceito nada passivamente até que isso me convença, ou até que o Espírito me convença. Então eu cheguei lá na cidade e funcionava assim. A escola impunha sobre as crianças e sobre os funcionários aquilo que eles queriam. Então eles faziam o que queriam. E eu nem estou falando de briga religiosa aqui, tá? Mas era obrigatório na escola eles fazerem as orações ou as rezas da igreja católica. Tinha santo na escola e nunca ninguém falou nada. Até o dia que eu fui levar minha filha na escola. E aí eu falei, mas e essa imagem aí? Não, pastor, eu falei, não, isso aqui não é da igreja católica, isso aqui é do município. E o Estado é laico, eles não podem defender nenhuma religião. Nem se fosse o pastor aqui, eu ia brigar também.
E não pode, o que é errado é errado. Não, mas nunca ninguém falou nada. Eu falei, é problema deles. Porque eu decidi que eu vou andar com Deus, e andar com Deus me impõe algumas condições. Então, a partir de hoje, a minha filha não faz mais. A partir de hoje, a minha filha não se envolve nisso aqui. Mas só a sua filha, eu falei, se os outros não quiserem, é com eles. A minha filha, não. E aí eles acham, toda vez que eles me veem, eles falam, pastor, é chato. O pastor vem aqui brigar com a gente. Mas porque eu decidi uma coisa no meu coração, a sociedade faz o que ela quiser, mas ela não interfere na minha família. A sociedade não define a sexualidade das minhas filhas e do meu filho. A sociedade não define um padrão de família para mim. Meu padrão de família é o que a Bíblia diz. Criou Deus Adão e Eva, e não Adão e Ivo. Então, para mim, o princípio de Deus é único, é intocável, é irretocável. Padrão de família para mim é o que a Bíblia diz que é. Ah, pastor, mas tem igreja que está... Aí é com eles. Se eles quiserem servir a outros deuses, é com eles. A minha casa, nós decidimos servir ao Senhor. Meu irmão, a sociedade pode estar desabando à sua volta. Decida servir ao Senhor. Os seus amigos da faculdade podem estar fazendo o que quiser. Você vai dizer para eles, ei, eu decido andar e servir ao Senhor. Vocês podem fazer festa, vocês podem ir onde vocês quiserem. Não, mas tem um irmão da outra igreja lá também que vai. É com ele, meu irmão. Se ele quiser servir a outros deuses, é com ele. Eu decidi servir ao Senhor e eu vou servir ao Senhor. Isso é decisão, meu irmão. Ninguém pode impor isso para você. Eu fico olhando o povo e falo assim, ah, pastor, mas a gente está vivendo lá na minha igreja um período meio radicalzão. Assim, eu sou meio... você decidiu andar com Jesus, ando com Jesus e acabou. E essa semana uma menina jovem da minha igreja, ela recebeu, o padrão dela chamou ela para ela ir divulgar a marca que ela trabalha em uma balada. Não, amanhã à noite a equipe vai para uma balada divulgar a marca. E ela falou, eu não. Não, mas é para trabalho. Eu falei, não, mas o ambiente não é um ambiente para mim. Eu não vou para esses ambientes. Não, mas você não vai fazer. Não, mas eu não vou para um ambiente onde droga corre solto, prostituição, fornicação, adultério, traição. Esse ambiente não é para mim. Não, você vai, se você não for, você vai perder o emprego. Por que você não vai? Não, porque eu ando com Jesus e a minha vida é diferente. Eu não vou só por causa do emprego. Não, então eu vou ter que te mandar embora. A resposta dela foi, pode mandar. Eu não vou romper com meus princípios por causa do meu emprego. Você quer me mandar embora? Pode me mandar. Sabe o que o cara fez? Faz o seguinte, então, eu vou te dar férias, porque se você não for, os outros vão brigar comigo. Meu irmão, se você decidiu andar com Deus, você não vai ser frustrado nas suas decisões. Você não vai ser desamparado por Ele. Quem anda com Ele é cuidado, é protegido, tem provisão. O povo andou com Ele no deserto, e no deserto esse povo foi cuidado pelo Senhor, porque eles decidiram andar debaixo da nuvem. Se você andar debaixo da nuvem, há cuidado na sua vida. Pare de trocar os seus princípios por causa de emprego, por causa de dinheiro, por causa de amigo, por causa de... Pare. Decida andar com Deus. Isso é uma decisão, querido. Você acha que o pastor pode tomar essa decisão por você? Não pode. A gente até queria. Eu queria. Às vezes eu vejo um jovem postando umas coisas, a vontade que eu tenho de entrar na rede social dele e falar, isso aí é tudo mentira, gente. Isso daí ele não é assim não, tá? Você é crente em Jesus. Essas falinhas aí de brabão, de criminoso, isso aí é tudo migué. Se o pai dele ver, ele vai tomar uma surra. Eu tenho vontade, mas eu não posso tomar essas decisões. O pastor não pode decidir por vocês. Quem que pode decidir é você. Você acha que Josué não queria que o povo andasse com Deus? Lógico que queria. Mas ele não pode decidir pelo povo. Ele pode dar o caminho. O caminho é esse aqui. Vocês querem andar por ele? Ande. Mas se vocês não quiserem, eu vou. Então você precisa entender isso no seu coração. Você precisa tomar uma decisão hoje, agora, de andar com o Senhor, de viver uma vida íntegra, correta, honesta, diante de Deus. Você precisa entender que mesmo que os olhos do pastor e a igreja não estejam te vendo, Deus está. E é por Ele que você se move. Meu irmão, eu sirvo a Ele.
Eu não estou na igreja por causa da igreja, eu estou na igreja por causa dele. A igreja é noiva dele. Por isso que eu amo a igreja. Tem como alguém dizer assim, eu amo o noivo, mas odeio a noiva? Não, isso não existe. Isso não existe, meu irmão. Se você ama o noivo, automaticamente você vai aprender a gostar da noiva. É por isso que eu estou na igreja, eu amo o noivo. Eu me decidi pelo noivo e eu quero estar no ambiente onde ele está. Isso é decisão, querido. Eu quero te desafiar a tomar essa decisão hoje em nome de Jesus. Como é a sua vida cristã? Por que você tem negociado valores de Deus? Pare com isso. Decida hoje viver uma vida para Ele, por causa dEle. Não fuja por nada da presença dEle por causa dos seus amigos, por causa da faculdade. Não seja um agente secreto de Deus lá. Não, seja um agente de milagre. Seja um agente que proclame o reino, que anuncie as boas novas da salvação. Não se omita, não se esconda, não recue. Deus conta com homens com pés firmes. Essa semana, eu não tenho nenhuma questão política, querido. Mas essa semana alguém me procurou, preocupado, dizendo, pastor, quem vai pegar? Vão perseguir a gente, pastor. O senhor está vendo o que está acontecendo aí? O que o senhor acha disso? Eu disse, eu acho bíblico. A Bíblia diz que ia ser isso aí mesmo, irmão. Não tem para onde fugir. Se você não quer, então sai fora. Jesus disse, vocês vão ser perseguidos, injuriados, injustiçados. Pedro, eles vão te matar por causa de mim. Topa? Topo, então vamos. É bíblico. Pastor, mas o que ele nos prometeu? Que tudo isso ia acontecer. Mas ele tem uma promessa: vocês não vão estar sozinhos, vocês não vão estar desamparados. Eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou enviar alguém que estará com vocês. Até quando? Até a consumação dos séculos. Eles vão perseguir vocês, mas vocês não estarão sozinhos. Eles vão tentar contra vocês, mas vocês não estarão sozinhos. Decida andar com aquele que não te abandona nunca. Seus amigos vão te abandonar. Às vezes até a sua família vai te abandonar. Mas a gente anda com Deus que prometeu estar conosco até o fim de tudo. E o fim de tudo não é alguém me destruindo. O fim de tudo é Ele vindo me buscar. Que é mais magnífico. O fim de tudo é Ele vindo buscar você para estar com Ele no céu. Por isso, decida andar com Ele. Entenda que a sua casa, a sua família é um lugar de decisão. Precisa ser um lugar de decisão. Ensine os seus filhos a decidir andar com o Senhor. Decida andar com o Senhor e aqueles que estão atrás de você vão andar junto. Tome uma decisão e não volte atrás. Eu vou servir ao Senhor. Eu vou me dedicar mais a Ele. Eu como pastor, eu sofro uma coisa que não sei se o pastor sofre aqui. É gente que toma decisão de início de ano. Eu tenho um monte de líder de início de ano. Janeiro ele aparece com tudo. Pastor, estou aí. Às vezes eu acho até que ele está meio dopado. Que ele fica, pastor, conta comigo. O que nós vamos fazer hoje, pastor? Pastor, eu quero evangelizar. Pastor, esse ano, pastor, campanha de oração, estou aqui. Pastor, vai ter o que na igreja? Eu quero. Fala, rapaz, esse ano nós arrebentamos. Tem uma equipe aí que os caras. Só início de ano. Primeira tempestade, cadê o cara? Fugiu. Pastor, ele parece que ele meio que desanimou. Ele disse que não quer mais. A gente passa por essa fase. Não tome decisões de início de ano. Tome decisões de vida. Que a sua caminhada com Cristo não seja dieta de segunda-feira. Toda segunda você começa uma. Não, essa segunda vai funcionar. E aqui na igreja eu achei tão fantástico que a segunda, que é o dia da dieta, tem almoço. Nem dá para você decidir fazer dieta aqui. Toda segunda essa segunda-feira eu vou parar de tomar refrigerante. Quantas segunda-feiras você já falou isso? Não, a partir de agora eu não vou mais comer lanche. Quantas segunda-feiras você já falou isso aí? Decida. Decida isso. Decisão é isso. Eu tenho 16 anos que eu não tomo refrigerante. Eu decidi. A partir de hoje eu não tomo mais refrigerante. Eu vou em vários lugares que só tem refrigerante. Festa na igreja, ninguém leva suco.
É refrigerante, irmão. Eu vou em vários lugares, só tem refrigerante. Eu tomo água. Eu levo meu suco escondido. Se tiver lá, eu tomo. Se não tiver, eu vou buscar o meu. Mas se tiver, por que eu vou pegar o meu, né? O meu tem pra casa, uai. Se tem, que eu... Já tenho, vou pegar o meu lá. Não, deixa lá. Em casa eu tomo ele. Mas se não tem, eu tomo água. Eu não tenho assim, eu decidi não tomar refrigerante, mas só tem refrigerante. Eu decidi. Se eu não vou tomar, eu não vou. Eu decidi andar com Cristo. Pastor, mas tem uma outra proposta. Não, eu decidi andar com Cristo e acabou. Mas e o amigo? Se o amigo quiser andar com Cristo comigo, pode vir. Se não quiser, eu decidi andar com Cristo. Pastor, mas e o emprego? Meu irmão, eu decidi andar com Cristo. Eu não troco ele por nada. O que eles quiserem fazer é com eles. Porém nós decidimos andar com o Senhor. Hoje decida com você e a sua casa. Nós andaremos com o Senhor. Pastor, mas e se ficar difícil? Nós continuaremos andando com o Senhor. E se ficar fácil, pastor? Nós continuaremos andando com o Senhor. Porque a circunstância não define a minha decisão. Eu já decidi por Ele. Se você foi tocado por essa mensagem, não deixe de curtir esse vídeo. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e assim você pode ter acesso a mais mensagens como essa para edificar a sua vida. E se você deseja fazer parte da nossa igreja e ter mais acesso às nossas informações e novidades, é só você baixar o nosso aplicativo no seu celular. Baixe gratuitamente. É só você abrir a loja virtual no seu celular e digitar IBI Cascavel. Ali você baixa o nosso aplicativo e tem mais acesso às nossas novidades e faz parte dessa família também. Deus te abençoe e um grande abraço.